Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vim falar com vocês sobre o livro As Intermitências da Morte, de José Saramago, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Bom, pessoal, eu já tinha feito a leitura desse livro pela primeira vez, lá pelo ano 2006, mais ou menos. Eu ainda era uma jovem adulta. Eu continuo sendo, tá? Uma jovem adulta. Mas lá se vão quase 20 anos, né? E eu fiz essa releitura em 2022 para o Piquenique Literário, que é um grupo de leitura, um clube de leitura que acontece presencialmente em São José dos Campos, que é a cidade onde eu moro, onde eu nasci também. Eu tenho aqui no canal um projeto chamado Todo Saramago, porque Saramago é um dos meus autores favoritos, então eu me propus a ler todos os livros dele de romance em ordem cronológica. A ordem cronológica já foi com Deus, tá bom? Já esquece. Mas eu tô lendo aos poucos toda a obra de romance do Saramago e As Intermitências da Morte, então, tá fazendo parte desse projeto. Se você quiser ver outros que eu já li e já resenhei aqui no canal, eu vou deixar o link para a playlist do projeto Todo Saramago no box de descrição e também nos cards. E este foi o livro escolhido para o mês de dezembro de 2022, no Piquenique Literário, porque em novembro de 2022, se eu não me engano, foi o centenário do José Saramago. Ele completaria 100 anos em 2022, então o tema do mês de dezembro do piquenique foi Saramago e o livro escolhido foi As Intermitências da Morte, que eu acho que foi uma excelente escolha para quem quer começar a ler Saramago. Então já fica essa dica e eu vou falar um pouquinho melhor com vocês sobre isso daqui a pouco. Só lembrando, se você quiser adquirir este livro ou qualquer outro livro pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica sempre aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais e eu recebo uma pequena comissão pela venda, certo? Então sempre que vocês puderem, forem comprar livros ou qualquer produto na Amazon e puderem usar o link de algum produtor de conteúdo que vocês gostam e acompanham, por favor, façam isso, que nos ajuda bastante. Então, As Intermitências da Morte é o 14º livro do José Saramago. Ele publicou em 2005 e a premissa principal dele é a seguinte: a morte deixa de agir dentro das fronteiras de um determinado país, que ele não especifica qual é, mas a partir da meia-noite de um determinado 1º de janeiro, ninguém naquele país morre mais. É como se fosse uma greve da morte. Nem as pessoas que são doentes terminais, nem as que sofrem acidentes, nada. Ninguém mais morre naquele país. E essa situação única e inesperada acaba causando uma série de consequências que a gente vai acompanhando aqui no livro. E o Saramago vai nos apresentando essas situações todas desencadeadas pela greve da morte. E os atores principais que estão ali tentando entender o que está acontecendo e como é que as coisas vão se desenrolar. Então, por exemplo, a gente vê repórteres de televisão entrevistando pessoas e investigando o que aconteceu. A gente vê o governo tentando prestar esclarecimentos, embora também não saiba muito bem o que está acontecendo. A igreja entrando numa crise doutrinária, porque a igreja católica principalmente, né? Porque a religião, ela depende dessa vida após a morte. E se não existe morte, então também não existe vida após a morte, né? Existe uma falha aí de premissa, no caso da religião, no caso da igreja. E a ausência da morte vai causar na população alguns sentimentos meio discrepantes. Então, ora, isso vira motivo de comemoração, como se fosse um privilégio que a morte não atuasse no nosso país. Nosso país é como se fosse o escolhido, o privilegiado para que ninguém mais morra, e aí isso toma tons patrióticos muito fortes, e ora isso é visto com desespero, óbvio, né? E cada vez mais, porque à medida que o tempo avança, muitos problemas vão acontecendo por conta dessa ausência da morte. Por exemplo, os hospitais ficam lotados, instala-se uma crise humanitária, basicamente, porque pessoas terminais não morrem. Então essas pessoas não desocupam leitos, casas de idosos também começam a ficar muito cheias. Alguns setores da economia são extremamente prejudicados, por exemplo, as funerárias, elas não têm mais quem enterrar, então elas ficam, praticamente vão à falência.
começam a surgir organizações clandestinas para tentar resolver essa questão da morte dos pacientes terminais, principalmente, e outras tantas situações. E isso acontece até mais ou menos a metade do livro. Da metade em diante, tem um capítulo que eu acho muito especial, assim, muito bem escrito, que é um capítulo em que o diretor da televisão recebe uma carta, mas é uma carta especial, é uma carta escrita em papel roxo, que aparece no escritório dele, mas era um escritório que estava trancado a noite toda, não teria como alguém entrar ali. E ele recebe essa carta, e essa carta deve ser lida em rede nacional, num determinado horário, vai ter ali uma notícia bombástica, e ele fica muito nervoso, avisa o governo, aquela confusão toda. E a partir dessa carta, a partir desse capítulo, por que eu gostei tanto desse capítulo? Porque ele me deixou num mistério, eu não me lembrava do que acontecia na minha releitura. E eu fiquei muito curiosa para saber o que dizia nessa carta, né? E a partir desse capítulo, então, me parece que o tom do livro muda e o Saramago passa a se focar muito mais em uma personagem especificamente, individual, e em algumas crises pessoais que essa personagem vai passar, ligadas a essa questão das pessoas morrerem ou não morrerem. E aí ele aprofunda muito no psicológico da personagem, nas ações dessa personagem. E para mim, os pontos altos neste livro estão muito relacionados a essas histórias de personagens que ele conta, gente pequena, entre aspas, mas não esses acontecimentos tão grandes. Tipo, o que a igreja vai pensar sobre isso? Que também é legal da gente saber, né? Mas eu gosto muito desse enfoque mais sutil, quando ele coloca uma lupa sobre uma família e vê como é que a família vai resolver a morte de 2 membros que estão ali naquele limbo, naquela fronteira entre a vida e a morte, mas não morrem. O que também é muito angustiante, né? E aí, no Piquenique Literário, na discussão que a gente teve sobre esse livro, eu fiz essa separação em 2 metades do livro. Eu considero que existe a primeira parte, em que o autor se foca numa visão geral, social do que está acontecendo, e existe uma segunda parte em que ele se foca em personagem e nas ações de uma personagem específica. E muita gente lá no piquenique veio me falar que não percebeu essa diferença de 2 metades. Perceberam como se fosse uma grande história mesmo, e tudo certo. Por que eu separei em 2 metades? Porque eu me lembrava muito bem da primeira metade, da minha primeira leitura. Então, tudo que eu me lembrava das intermitências da morte era essa coisa mais social, de observar. O Saramago é mestre nisso, né? Ele cria uma premissa, cria uma situação absurda, que nunca aconteceria, tipo, a morte não vai mais agir dentro de um país. Porém, se essa situação acontecesse, seria muito parecida com o que ele está descrevendo. Então ele leva essa situação ao limite de como a sociedade reagiria diante desse acontecimento. E isso é muito impactante, principalmente para quem está lendo Saramago pela primeira vez. Essa foi a minha tese na discussão do clube, do Piquenique Literário. Porque muita gente que leu Saramago pela primeira vez lá gostou muito mais dessa primeira parte do que da segunda. E eu, particularmente, na releitura, gostei mais da segunda parte, desse foco no personagem. Mas eu acho que tem a ver com eu já ter lido muita coisa do Saramago e eu já saber que ele vai descrever muito bem a situação geral, entende? Isso não foi tão impactante pra mim quanto a maneira que ele desenvolve a história do personagem. Então, pra mim, tem 2 metades muito claras. Talvez, pra quem for ler pela primeira vez, ou pela segunda, né? Talvez você não considere que tenha 2 metades. Mas eu acho que, pra mim, isso tá bem marcado no livro. Meio a meio. Então, eu acho que tem esse capítulo aí da Carta Roxa, que pra mim marca uma reviravolta no livro e uma mudança de foco. Inclusive foi um dos aspectos que uma pessoa apontou lá no Piquenique Literário, de que eu acho que eu não posso falar por causa de spoiler. Mas eu vou falar de um jeito meio cifrado, tá bom? Não vai estragar a experiência de leitura de vocês, não. Pode continuar assistindo. Essa pessoa achou que o Saramago não fecha a história social, a história panorâmica que ele estava contando na primeira metade. É como se ele mudasse o foco para personagem e esquecesse o que estava acontecendo na primeira metade. Mais ou menos isso. Foi uma crítica que fizeram a ele.
E de fato isso acontece, ele não explica tudo. Mas a mim isso absolutamente não incomoda, eu acho que não explicar tudo faz parte, ainda mais num livro como esse, que trata de um tema fundamental e filosófico também, que é o da mortalidade e o da imortalidade, mas sempre por esse viés literário que o Saramago tem muito fortemente. Então não é um ensaio filosófico, sociológico, mas ele discute de forma filosófica, inclusive tem um diálogo muito bom entre o espírito que paira sobre as águas e um filósofo discutindo se a morte é uma morte só para todo mundo ou se existem mortes específicas, por exemplo, para os animais, para as plantas, que é um pouco o problema dos universais na filosofia. É um diálogo muito legal. E a gente pode pensar que essa trama é uma espécie de experimento de pensamento, do tipo, e se a morte parasse de agir? Como a sociedade reagiria? Como eu reagiria? Como nós lidaríamos com a infinitude, com a imortalidade? E o que é a vida sem a morte, né? Será que existe vida sem a morte? O que isso mudaria na nossa percepção de mundo, nas nossas ações, nos nossos pensamentos? Então, eu acho uma questão muito essencial, assim, muito instigante. No fundo, a morte faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. A gente nasce, a gente morre e essas são as nossas únicas certezas. E mais do que isso, não só nós vamos morrer em algum momento, como nós sabemos disso. Então, talvez o fato de que nós tenhamos consciência de que nós vamos morrer é o que nos torne seres angustiados, né? Os seres humanos são seres angustiados por natureza, porque a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não sabe como, a gente não sabe quando, a gente não sabe por quê, a gente só sabe que vai. E isso nos deixa tensos, não sabe o que vai acontecer depois. E nessa releitura que eu fiz, a segunda metade do livro ficou muito forte, porque eu acho que na segunda metade, quando ele trata das personagens, né, de uma personagem específica, mas vai ter outras também, isso adquire um tom, essa discussão toda, adquire um tom mais existencial, mais pessoal, que tem me interessado mais ultimamente. E eu acho que um outro tema bem interessante que ele traz aqui é o envelhecimento da população, porque é claro que a gente não lida com a imortalidade hoje em dia, mas o envelhecimento da população é muito urgente em termos de preocupação que a gente precisa ter em muitos aspectos, né? Em como melhorar a qualidade de vida de pessoas idosas, que nós seremos em breve também, se tudo der certo, né? Questões como acesso à saúde, acesso ao cuidado, porque quem vai cuidar de tanta gente idosa com dificuldades de mobilidade, às vezes, questões previdenciárias, enfim, tem muita coisa para a gente pensar a respeito desse envelhecimento da população, que não é uma imortalidade, mas é a gente pensar sobre como vai ser o fim da nossa vida, como a gente pode torná-lo o melhor possível, caso nós tenhamos sorte suficiente para chegarmos até uma idade bastante avançada. Então, assim, gente, resumindo, livro lindo, epígrafes lindas, dedicatória linda. É mais um daqueles livros em que o Saramago parte daquela premissa absurda e super criativa, mas descreve de forma muito plausível como seria se aquilo realmente acontecesse. Na minha releitura tem duas metades esse livro, sendo a primeira metade uma parte mais social, contextual, como é que uma comunidade inteira lidaria com essa situação tão insólita. E por outro lado, a segunda metade mais focada em um personagem individualmente e com um viés mais existencial, mais pessoal, de reflexão, de crise. E Saramago é um gênio na criação de personagens especiais. A gente sabe disso pelo conjunto da obra e essa aqui não foge à regra. Se você nunca leu Saramago, acho que o Intermitências da Morte é uma boa pedida para começar, porque tem toda a linguagem do Saramago. O pessoal se assusta com isso, mas não se assuste. É uma linguagem em português de Portugal, mas dá pra gente entender, tá bom? Inclusive, se você pegar o livro e... não entendi essa palavra. Tudo bem, continua lendo, que uma hora você entende, pelo contexto mesmo. E é uma linguagem muito fluida. Eu fiquei surpresa no piquenique literário com pessoas que leram Saramago pela primeira vez,
Porque muita gente diz que a maneira que ele usa a gramática, ponto final, vírgula, a falta de travessão, ele não usa travessão nem aspas para marcar uma conversa, um diálogo. Então, todos esses desafios que ele faz à gramática normativa, eu já tinha ouvido dizer que as pessoas achavam truncado na hora de ler. E no Piquenique Literário, o pessoal disse que achou muito rápido, que é o oposto, né? Assim, ao invés da leitura ficar travada, a leitura é muito rápida. E aí fica difícil até de você saber onde voltar para tentar reler e pegar o sentido da coisa. E na minha leitura isso acontece mais, assim, eu acho que a maneira que o Saramago usa a gramática deixa o texto muito, muito fluido. Tanto que quando eu vou ler depois de ler Saramago, quando eu vou ler algum diálogo normal, né, escrito com parágrafo, travessão, eu acho mais truncada a conversa, porque, não sei, eu acho que com esse monte de vírgulas ele consegue simular melhor uma conversa em que um fala, o outro responde, sem muito espaço, como um debate mesmo. Mas a minha dica para quem for começar é, quando estiver sentindo um pouco de dificuldade na linguagem, leia em voz alta, ou procure algum e-book em que alguém lê o texto, que isso ajuda bastante na hora de você conseguir entender a história. E, assim, gente, sério, não é difícil, não tenham medo. Ele é só um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler, mas não é difícil. E, além de tudo, o Saramago coloca um narrador que faz umas tiradas que são ácidas e, ao mesmo tempo, são engraçadas, são irônicas. Ele corrige uma informação que ele deu no capítulo anterior. Ou seja, ele mostra uma consciência plena do texto que ele está construindo, sabe? E eu amo a maneira como ele conta histórias de gente comum. Então acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre As Intermitências da Morte. Leiam, quem puder leia. Ele é um livro não muito grande do Saramago, ó, tem 207 páginas nessa minha edição. Agora ele tá com uma capinha diferente, mas eu acho que é uma edição bem parecida. Pelo menos o texto é o mesmo, porque é o texto integral que tem nas duas edições. E me contem aí nos comentários o que vocês acham desse livro, As Intermitências da Morte. Na releitura eu acho que é um ótimo livro para começar a ler Saramago, caso você não tenha se aventurado pela obra dele ainda. Dá para conhecer várias facetas dele no mesmo livro, e é um livro que não é tão grande. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia aqui no vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário para mim, o joinha, que sempre me ajuda muito, e de recomendar o vídeo para amigos que você acha que gostariam de começar a ler Saramago, mas não sabem por onde começar, ou pessoas que já gostam de ler Saramago. Eu também gostaria de ouvir a opinião delas sobre As Intermitências da Morte, tá? Um beijo para todo mundo. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau!